Boa noite. A semana foi fértil em acontecimentos, a começar desde logo pela Gala Soberanos 2021, em que distinguimos a Banda Nova de Fermentelos, a ex-vereadora municipal Elsa Corga e o atual presidente do município, Jorge Almeida. Vamos às notas iniciais. Hilário Santos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite, quem nos vê lá em casa. Duas notas muito breves, até porque hoje temos aqui matéria para tratarmos e por isso duas notas muito breves. A primeira, os parabéns à Soberania pela sua Gala dos Soberanos. Acho que foi um evento bem organizado, onde passados 2 anos foi retomado este evento e onde ficamos a conhecer algumas das novidades que sairão, neste caso estamos a gravar na terça-feira por impossibilidade de gravarmos amanhã, que sairão amanhã no Jornal Soberania do Povo, nas bancas. Foi apresentado pelo Augusto Semedo o novo caderno de desporto, a nova imagem, mas amanhã as pessoas, e eu também com certeza, teremos acesso à nova imagem da Soberania do Povo. Portanto, parabéns, Jorge, pela excelente organização, pela excelente apresentação que tu fizeste, tu e o Augusto Semedo, e a todas as pessoas da Soberania que colaboraram nesta iniciativa. E é uma iniciativa que serve até de exemplo para o nosso município. Nós estamos há anos a dizer nas Assembleias Municipais, na Câmara, que era interessante que o município de Águeda organizasse um evento, eventualmente anual, onde distinguisse os melhores de Águeda. Eu acho que os melhores de Águeda devem ser distinguidos. Já se falou isto tantas vezes, já se reconheceu que efetivamente é algo que falta em Águeda. Podia-se utilizar o feriado de Souto Rio, uma data qualquer que as pessoas em Águeda entendessem mais conveniente. Esta semana a Ilha fez isso? Exatamente. E aproveito até inclusivamente aqui para falar numa pessoa que nos acabou de deixar, o Sr. Joaquim Cruz, da Tupai, um elemento que tanto fez pelas pessoas de Águeda e pelas coletividades de Águeda. É um empresário de Águeda que nos deixou esta semana. Desde já aqui os meus sentimentos a toda a família, mas mais importante do que isso, acho que é uma pessoa que merece ser distinguida em termos do próprio município, porque dentro das suas possibilidades foi entre tantos empresários, mas este foi um dos empresários, eu que acompanhei de alguma maneira já há alguns anos, e acompanho há alguns anos as coletividades em Águeda, que sempre esteve pronto para ajudar muitas coletividades em Águeda. Merecia uma distinção e, portanto, mais uma vez deixo aqui o meu apelo para que em Águeda, que temos tanta capacidade para organizar boas festas, consigamos fazer uma boa gala para destacar as pessoas, as coletividades, as empresas que mais se destacaram em Águeda em cada ano. Uma nota simplesmente em relação ao prémio ao Sr. Presidente da Câmara, não é que não o mereça, eu acho que ele é merecido. Fiquei um bocadinho na dúvida quando o prémio tem a ver com a ligação à Águeda-Aveiro, porque ela, como ainda não está feito, fica até na dúvida se não teremos também que entregar o prémio ao Mário Lino, porque ele também já tinha prometido esta ligação e eu não queria que de maneira nenhuma um prémio que é dado, eu sei que é em relação ao projeto e isso tudo, um prémio que está a ser dado com base numa obra que se vai fazer, é muito importante que isto não venha agoirar esta obra. Eu acredito que a obra vai ser feita, mas pronto, o Presidente da Câmara... Foi justificado com os passos decisivos que foram dados para Jorge, a concretização. Eu ouvi, mas esta concretização, e falaremos nela, e o Presidente da Câmara fala bem dela na entrevista que dá ao Jornal Soberania do Povo, e fala das dificuldades da realização. Sabemos que estamos num momento na área da construção em que os preços sobem muito e, portanto, temos 40 milhões de euros para fazer a obra em conjunto com Aveiro. Temos uma grande obra de arte para ser feita, que é a ponte que vai passar ali na zona de Almear, na zona de Travassou. O Presidente da Câmara já diz que se sente mais confortável, porque sendo um concurso internacional, poderão haver empresas internacionais e fazem com que o preço desta obra de arte baixe. Mas até ser concretizada há muito trabalho a fazer. Eu acredito que ela vai ser concretizada. Acho que o prémio seria, referente a esta parte, muito mais merecida quando nós inaugurássemos esta ligação. Que já será no mandato no próximo mandato. Se tudo correr bem.
Sim, se tudo correr Se os timings foram cumpridos, têm que ser. Tem que ser. Pelo Tem que PRR, a não ser que haja uma alteração muito grande na Europa, a Europa está em grande evolução hoje em dia, mas terão que ser no próximo mandato. E se a obra custar mais de 40 milhões de euros? Continuo a achar que o governo português terá que ajudar os municípios a fazer esta obra. Esta obra é decisiva para a Águeda e para Aveiro. Muito bem. Paulo, boa noite. Que nota inicial? Boa noite. Eu não fui aos soberanos? soberanos, por discordar. Notou-se a tua ausência? Não, por discordar, não. Eu, contrariamente ao Hilário, não sou a favor desta... Por discordar com a entrega... Não, dos Oscars. É Oscars em todo lado, é prémios em todo lado, é distinções em todo lado. Portanto, é os judeus, é os soberanos, é... Enfim. Mas eu dizia há pouco que o teu amigo, o Presidente da Câmara Municipal de Ilha, ainda esta semana fez o mesmo no seu município, a quando do feriado municipal, distinguindo personalidades e instituições que se revelaram nos últimos tempos Estamos a falar naquele concelho. de coisas diferentes. E fez uma coisa bem feita, a meu ver, que foi ter distinguido o anterior Presidente da Câmara de uma força política oposta, Fernando Cassoeiro, que deixou a Câmara ao final de 8 anos enquanto Não Presidente. esperaria outra coisa do meu amigo João Campelar, Sr. Presidente da Câmara de Ilha. Não esperaria outra coisa, conhecendo como conheço. Isto tem a ver com formas de estar na política e na democracia. Eu não sou um grande defensor nem um grande apologista Dos prémios. dos prémios. Acho que isso se banalizou, é em todo lado, em todo canto de esquina. É como as festas, é em todo canto e em toda esquina. E, portanto, perde, se calhar, a dimensão que tem que ter. Mas achas que o município não devia destacar? Mas era o que eu estava a dizer. Isso é outra situação. Aí posso estar de acordo contigo. E, portanto, mas com critério, não era como no tempo do PSD, que às 2x3 o prémio era para todos os professores primários, reformados. São questões populistas. Não deixavam de merecer, com certeza. O meu professor Flávio merecia 10 prémios a aturar pessoas Ainda como estás eu. com o síndrome do PSD, que já não governa em Águeda há tantos anos. Mas também é verdade. Agora estiveste bem. Já não governa há muitos anos, é verdade. Está retomado, pelos vistos, mas... uma fraca retoma. Mas o PS está no poder neste momento. Aonde? Na Câmara de Águeda. É. Ou não? Eu não li isso no jornal, mas pronto, eu leio mal, eu tenho dificuldade em percepcionar o que dizem certas pessoas. Não, estava eu a dizer, portanto... Não, isso está escrito. Não me me parece, obviamente, que a banda que fez 100 anos, depois merece ser homenageada até por a Câmara, nem sequer era por jornal, era mesmo por a Câmara, com uma distinção, pois 100 anos de vida é muitos anos de história, é a história. Portanto, já faz parte da história e já fez história, não é? O resto não me parece que fossem merecedores de todo esse destaque, mas pronto, são critérios do jornal e de quem definiu. Não concordando, não vou. Já estou numa fase da minha vida que não concordo, não vou. Não estou. Também não sou lá preciso para nada, de facto. Mas não fui. Depois, dizer que lamento profundamente a morte do Sr. Joaquim Cruz, de quem eu gostava muito, que de facto foi um empresário que teve uma vida muito longa no mundo empresarial. Passou por momentos muito difíceis, em que as empresas quase que tinham ido à falência, mas teve sempre a capacidade de dar a volta e de crescer e de criar novas empresas. E, portanto, é um exemplo. Representa muito do que Águeda é. Portanto, um homem que não tinha nenhum curso superior, mas um homem que tinha uma sabedoria ímpar e que sempre soube acompanhar os tempos e, portanto, começou como uma empresa que vinha do pai, uma empresa perfeitamente... uma oficina, uma boa imagem dos empresários. Não, mas é verdade. Como é que começaram os empresários? Ele começa com o pai como uma oficina, que era assim que se chamava na altura, e conseguiu criar 2 empresas de grande dimensão a vender para o mundo inteiro. Isso sim, que é o que eu sempre fiz. Isso é levar o nome da Águeda longe com uma vantagem. Trazendo para cá as mais-valias disso. Portanto, ele vendeu para os Estados Unidos, vendeu para todo o mundo, não é? E, portanto, é uma perda muito grande e era uma pessoa que eu gostava sempre que me cruzava com ele de trocar algumas palavras, porque era uma pessoa bem disposta, simpática e muito interessante. E, portanto... Um terra a terra. E um terra a terra, obviamente, que é outra característica das pessoas da Águeda, contrariamente ao que se possa pensar, mas é uma das características. E, portanto, especialmente aos filhos, de quem eu sou amigo, e aos netos, a toda a família, o meu profundo pesar, e, portanto, seria com certeza o Joaquim Cruz, como muitos outros, seriam pessoas a ser distinguidas por tudo aquilo que fizeram por Águeda. Porque eles fizeram a história da Águeda.
Vamos lá ver se a gente se entende. E a Águeda precisa exatamente disso. Que a gente valorize quem fez a história da Águeda. E a história da Águeda não é feita por 16 anos de poder, ou por 8 anos, ou por 4 anos. A história da Águeda é feita por homens que dedicaram uma vida inteira a Águeda, a uma empresa, porque a empresa é a Águeda, representa a Águeda, gera riqueza para a Águeda, deu emprego a centenas e centenas de pessoas. Muita gente viveu à conta do trabalho ali pelo realizado, apoio às coletividades, pelo apoio que deu às coletividades, mesmo, pela participação mesmo em ativa. dificuldades, continua a dá-las. Não, porque é engraçado. Pela participação que teve também na vida das instituições, Claro. também foi atleta do Exatamente. recreio, foi diretor, apoiou uma série de empresas e, portanto, isso é que é a verdadeira história da gente de Águeda. Não é quem, a dada altura, por força da circunstância e por força de um governo, não faz ponto nenhuma. O governo, o dinheiro vem mesmo do governo, o dinheiro vem mesmo da Europa. Claro. Não é o Presidente da Câmara da Águeda, nem o Presidente da Câmara da Aveiro que fazem ponto nenhuma. Nem obra de arte, nem coisa nenhuma. Há um ministro e há um governo que diz, o caminho que temos é este e a gente disponibiliza isto. Não é a sua vereadora que temos a 6 anos e que fez o melhor que pôde. Não me parece que isso seja suficiente para ter tão alta distinção. São os critérios da soberania. Mas eu estou a dizer... Eu só falei sobre a questão da antecipação. Não, eu estou só a dar aqui a comparação para dar a minha perspectiva. Certo. Daquilo que deve ser. Nós Hilário, desculpa, e à talho de foice, porque eu sou Seara, portanto, à talho de foice, queria só lembrar uma coisa. Esta história das condecorações e dos prémios e destas coisas todas, que são mais sociais do que têm uma essência mesmo de prémio, fez com que a gente tenha uma série de presidentes da República que deveriam ter vergonha, não têm, coitados, porque não fizeram por mal, em dar uma série de distinções a uma série de pessoas que, passado pouco tempo de receber as comendas, chegou à conclusão que a única coisa que fizeram foi trafolhices e coisas pouco sérias na sociedade portuguesa. Não, mas é isso que eu estou a dizer. E, portanto, eu acho que uma condecoração, eu acho que uma distinção deve ser por uma vida, por aquilo que se fez ao longo de uma vida, e não num pequeno período. É a minha opinião e, portanto, era o que faltava agora eu dizer, não, a soberania não pode fazer. Com certeza que pode. Caímos nesse problema de são os soberanos, são os judeus, é mais não sei quê, é mais não sei quanto, quer dizer, é uns atrás dos outros e desvalorizam-se uns aos outros. Nós respeitamos essa opinião. Agradeço. Bom, nas duas últimas edições da Soberania do Povo publicámos uma longa entrevista com o Presidente da Autarquia, Jorge Almeida, e se é verdade que já abordámos com a Rita e o Júlio a primeira metade do diálogo, importa agora debruçarmos-nos sobre a segunda parte da conversa, conduzida pelo nosso jornalista Augusto Medo. Hilário, o que é que pareceu esta entrevista? Uma nota breve para ainda falar sobre a primeira parte da entrevista e depois já vamos à segunda parte da entrevista, até porque é uma entrevista extensa, é uma entrevista de 7 páginas e meia no jornal e, portanto, em 7 páginas e meia dá para se falar sobre muitas coisas. 7 páginas e meia onde o Presidente da Câmara mostra um bocado daquilo que ele é, como pessoa, como político, daquilo que ele tem de mais forte e daquilo que ele tem de menos forte. Aonde fala sobre muitos assuntos que se discutem em Águeda, sem dúvida nenhuma, tem essa capacidade de falar sobre os assuntos de uma maneira aberta, muitas vezes com poucos dados sobre ela, fala em muitas áreas que temos mais casas em Águeda, mas não tem dados sobre isso, que há mais emprego no casarão, que vai-se criar mais empresas no casarão, mas não há dados sobre isso. É preciso que estas coisas venham acompanhadas de números, para que as pessoas possam raciocinar, sob pena disto não passar de uma retórica. E eu não estou a dizer que o Presidente deve fazer retórica, falta este acompanhamento, mas onde se abordam muito poucos projetos para o futuro. A Águeda tem um passado, que é importante, tem um presente que estamos a viver, mas quem está nos destinos municipais cabe-lhe preparar o nosso futuro. É para isso que lá estamos, essa é talvez a tarefa principal que nós temos. Evidentemente que falamos de uma ou de outra obra de futuro, já falaremos sobre isso, de uma outra situação sobre o futuro, mas falamos pouco em termos de horizonte, além da questão da ligação Águeda-Aveiro, fala-se pouco em termos de horizonte sobre o futuro. Ainda sobre a primeira parte da entrevista, uma pequena nota sobre a estratégia local de habitação,
tem sido muito discutida em Águeda, mas na realidade aqui o Presidente da Câmara vem confirmar nesta entrevista, ainda da primeira parte, que efetivamente sobre a estratégia local de habitação ele não disse tudo na Assembleia Municipal há cerca de 1 ano e meio, quando informou que tinha a estratégia local de habitação pronta e que já tinha enviado para as entidades competentes, que só estava à espera da autorização para candidatar o projeto. Se assim fosse, não teria agora contratado uma outra empresa em março deste ano para avançar com esse processo. Ele explica isto de uma maneira, mas a questão é tão simples quanto esta. A estratégia local de habitação começou em 2019. Em 2019, a Câmara já tinha contratado uma empresa para fazer a sua estratégia local de habitação. Em 2019, em novembro, a Câmara já estava a fazer um inquérito aos habitantes de Águeda sobre as necessidades de habitação para a Águeda. Já estávamos a trabalhar nisso. Porque em 2020 era expectável que ela fosse aprovada. Porque não estamos a falar de uma coisa qualquer. Nós estamos a falar que se a estratégia local de habitação tivesse sido feita quando devia ter sido feita, que foi aprovada em 2020, à volta disso, a Câmara de Águeda tinha tido acesso a fundos muito provavelmente a 100%. Quando falamos de investimentos, uma estratégia local de habitação, eu não sei quais são os valores. A 100%. A 100%. A 100%. Eu disse a 100%, não foi? A estratégia local de habitação vai buscar, os municípios vão buscar cerca de 50% em termos de apoio do Estado para este tipo de investimentos. Os outros 50% têm que ser postos pelo próprio município. E em Águeda, depois de estar feita a estratégia, a empresa que o elaborou começaram a criar houve problemas, porque o município de Águeda não queria pôr dinheiro do município na estratégia local de habitação. E, portanto, o processo emperrou ali. E andou ali emperrado durante algum tempo. E isso fez-nos com que nós não nos candidatássemos e, quando veio o PRR, logo no final de 2020, apareceu a possibilidade das primeiras candidaturas, 26 mil habitações, poderem se candidatar aos fundos do PRR que iam cobrir a 100%. A 100%. E a Águeda, que começou a preparar a sua estratégia local de habitação, foi dos primeiros, não acompanhou esta onda. Porquê? Porque se agarrou ao facto de não querer pôr dinheiro. Muito bem, passou-se este tempo, temos andado a discutir sobre isto e, finalmente, a Câmara contrata agora uma nova empresa que, pelos vistos, vai dar o ímpeto final para a estratégia local de habitação. Mas que provavelmente já não vai a tempo de se ir buscar a 85%. E, portanto, não se sabe, porque esse bolo está a esgotar. Precisamente. O bolo que existe agora, que tinha um apoio até 85%, está a esgotar. E, portanto, a Águeda não vai a tempo também disso. E, portanto, logo sobrado. Seremos dos últimos, ou quase dos últimos, a propor-nos, e isso não faz muito sentido. Acho que foi uma oportunidade perdida, vamos ver se ainda a conseguimos recuperar, o PRR está aberto, vai haver muitas transformações na Europa, não quer dizer que isto não venha a acontecer, a Câmara tem tido alguma sorte e algum bom exemplo na captação de alguns fundos que não foram, de última da hora, de obras já feitas para as meter, ganhou algumas obras nesse sentido no último mandato, pode ser que isso venha a acontecer, mas na realidade não, a coisa para aí não está não está bem encaminhada. Essa é a minha primeira nota ainda sobre a entrevista da semana passada. A segunda nota tem a ver com uma coisa que o Presidente da Câmara diz que me assusta um bocado. Quando ele diz que a gestão urbanística das câmaras é a aplicação das regras. Ele basicamente diz que as câmaras, ao nível urbanístico, têm a função de um empregado administrativo. É pôr um carimbo e cumprir com as regras. Quer dizer, então, a parte urbanística das câmaras, nós falamos da estratégia local de habitação. É uma estratégia que tem a ver com a parte urbanística também, obviamente. Falamos de um PDM. O PDM que está em vigor no nosso município, foi feito em 2012. Estava o Sr. Presidente da Câmara, era Vice-Presidente da Câmara, salvo erro, do Dr. Gil Nadais. Era o PDM que estava em vigor e ele participou no PDM. Portanto, é nestas alturas que se define estrategicamente aquilo que nós queremos. Como ele diz muito bem, depois do PDM estar aprovado, nós temos que seguir os regras que lá estão. Pois tem, pois já está aprovado, tem que ser feito isso. A questão é que se devia ter promovido, e foi promovido. Houve discussão sobre o PDM, mas a questão tem que se olhar para como é que se promovem as discussões em Águeda. As discussões em Águeda têm que ser promovidas, mas vamos cá ver, não sou eu ou o Jorge Costa que somos cidadãos e vamos agora estudar o PDM de Águeda, que é um manancial de plantas e isso tudo, e para ir ali fazer um conjunto de perguntas ao município. Cabe ao município chegar a lá e explicar as alterações ao PDM que são feitas e o que é que vamos fazer em Águeda.
Eu lembro quando foi das zonas industriais, problemas que haviam de empresas em zonas industriais, essa parte foi discutida em reuniões preparatórias do PDM abertas ao público, eu estive presente, ainda com o Dr. Gil Alvais e com o Jorge Almeida. Mas a densidade de construção no centro, se podemos construir 9 pisos, 7 pisos, 3 pisos, tudo este tipo de situação, nada foi discutido. As alterações das zonas industriais que saiu de trás dos 3 R's, não sei se vocês bem se lembram, para o Casarão, isso foi discutido nessa altura, mas estas questões não são. E, portanto, os senhores políticos, nos quais eu também já me incluí, em determinado momento, não podem vir dizer que a função de um político na gestão urbanística da Câmara é a aplicação de regras. Não é. Ora, é aqui que falta, existe aqui falta de capacidade dos nossos políticos de interpretarem aquilo que é o seu papel na política, que é exatamente nestas alturas definirmos as políticas corretas. Estamos em aberto, neste momento está aberta a discussão, uma revisão do PDM. E já se falou alguma coisa sobre isto. O Sr. Presidente da Câmara já promoveu reuniões, já abriu reuniões para saber o que é que as pessoas querem alterar, explicando as essências do PDM. É o poder político que se quer a participação das pessoas que tem que ir à procura disso. Não é o contrário. Portanto, acho que aqui há uma falta muito grande da parte, é um erro estratégico da parte de Jorge Almeida, quando diz que a nossa função nisto, ele refere-se em relação às críticas que lhe vão fazendo sobre os prédios em Águeda, que ele até diz que a priori parecem-nos às vezes construções que nos chocam, mas depois mais à frente acabamos todos por aceitar. Pois aceitamos. Então, se o prédio depois está feito, eu vou pô-lo agora abaixo, vou continuar a combater uma situação disto. Nós temos que seguir em frente com a vida. E quando ele diz, mas isto foi aprovado por nós todos, pois foi aprovado por nós todos, mas são documentos altamente densos, em que se não houver alguém que explique isto bem e que tenha a capacidade de gerir este processo, não são depois os membros da Assembleia Municipal ou os senhores Presidentes de Junta ou a população que lá vai alguém que vai conseguir ter opinião sobre isto. Tem que haver aqui gestão política sobre isto, a sério, e nesta área não houve. E ainda sobre uma entrevista anterior, e depois passo calhar ao Paulo, e depois voltamos à desta semana, muito rapidamente, uma pequena nota sobre a intervenção quando o Sr. Presidente da Câmara diz que, referindo-se às Assembleias Municipais, que elas não tinham mando nem desmando. Ora, quando o Presidente da Câmara se refere que as Assembleias Municipais não tinham mando nem desmando, está, primeiro, a fazer uma crítica ao Dr. Brito, que é o Presidente da Assembleia Municipal escolhido por Jorge Almeida. E hoje, talvez esteja explicado porque é que o Dr. Brito não continuou na Assembleia Municipal. Não foi porque, efetivamente, tinha que se indicar alguém do PSD, porque Jorge Almeida não queria o Dr. Brito à frente da Assembleia Municipal. Porque senão não diria isto, porque elas não tinham mando nem desmando. Agora, é também um aviso à navegação para Filipe Almeida, que é o Presidente da Assembleia Municipal tem que ter pulso e tem que ter independência do Presidente da Câmara. Porque se não tiver essa capacidade, mais à frente iremos ver a mesma observação sobre o Presidente da Assembleia Municipal. Não tem mando nem desmando. Porque o Presidente da Assembleia Municipal não é responsável por todas as quantidades de documentos que iam incompletos, por todos os erros de documentação que iam incompletos a todas as Assembleias Municipais. Não é cabe ao Presidente da Assembleia Municipal verificar isso, mas se ele não tem meios, ele não é responsável pela questão da sócia Ibeiral. Não foi ele que aprovou a venda de lotes à sócia Ibeiral no Casarão. O Presidente da Assembleia Municipal não é responsável pela questão da venda ou da autorização da venda das águas do Carvoeiro a entidades terceiras. É nisso que o Presidente da Câmara se refere, mas que realmente não é o Presidente da Assembleia Municipal que é responsável por isso. É por outras situações, muitas vezes me surgir contra ele. Mas são as notas iniciais da primeira parte. Vamos ouvir o que o Paulo tem a dizer sobre estas primeiras 3 páginas e meia, para depois deitarmos os olhos num olhar mais rápido sobre a segunda parte que está esta semana nas bancas. Paulo? Eu, relativamente à primeira parte da entrevista, eu não li a segunda, só li a primeira. E, primeiro, não é uma entrevista. Que é feio um jornalista dizer que isto é uma entrevista, porque não é. Aquilo que eu verifiquei é Augusto José Semedo a falar sozinho, a fazer perguntas, a mesma pergunta uma data de vezes,
à qual o Presidente da Câmara não responde nenhuma vez. Portanto, a primeira pergunta, se me permites, engenheiro... Leva. A primeira pergunta é: a qualificação do Casarão como área empresarial de última geração a aposta na sua amplificação faz crescer expectativas quanto à atratividade de parque. O município já quantificou o retorno? Esta é a pergunta. E faz por 5 vezes a primeira pergunta, a segunda, a terceira, na quarta. Insisto, qual a estimativa quanto ao número de empresas e aos postos de trabalho? Ao que o Sr. Presidente da Câmara faz uma coisa na qual ele é especializou-se, que é não responde, anda à volta e não responde a rigorosamente nada. Portanto, há um investimento de 21 milhões de euros no Parque Empresarial do Casarão e a questão que se levanta é, olha, com um investimento desta dimensão, o que é que se espera, o que é que a Câmara Municipal espera, o que é que está quantificado em termos de retorno, quais são as vantagens? Isto dá panas para mangas quando alguém tem um pensamento estratégico. Olha, estamos a pensar vir em uma série de empresas, já temos uma série de contactos, prevemos que com esta modernização toda que vai ter... E com... Faltam números para consubstanciarem. Não. A questão não é falta de número, a questão é que não tem nada. É diferente, na entrevista, eu estou a falar na entrevista. Claro, o que faltam números, para percebermos o raciocínio. Não, falta tudo. E ele acerca disto vai falar que somos a única... Atenção, porque estes terrenos são todos nossos. Somos o único parque empresarial no país que é tudo nosso. Opa, por amor de Deus. Então, mas não é isso, mas diga-me lá. Não, olha, no outro dia até vieram cá uns franceses. Então, mas isto é tratar do investimento de 21 milhões de euros. Bem, os franceses, se lerem esta entrevista, ou qualquer empresário minimamente qualificado, não é preciso ser de nenhuma grande empresa, lê esta entrevista e tem medo de ir para o Parque Empresarial do Casarão. Porque aqui o Presidente da Câmara tem 21 milhões, que não sabe muito bem o que lhes vai fazer. E, portanto, é um verdadeiro monólogo onde ele não responde a rigorosamente nada. A fixação de pessoas e de empresas. Vai-se bem muita gente fora. Carrinhas. Isto é carrinhas a trazer gente de muito lado. De Coimbra, de Viseu, daqui. Isto é falar com uma ligeireza. Estamos a falar de coisas sérias. Estamos a falar que a Águeda tem perdido população nas 2 últimas décadas. Tem perdido população. Não temos conseguido reter pessoas aqui. Neste momento há falta, voltamos novamente, houve uma altura que não, a planificação das empresas, precisa-se pessoal, admite-se pessoal, precisa-se pessoal. Portanto, as empresas necessitam de pessoal, não temos mão de obra. Portanto, ele fala isto com esta ligeira, vem gente da Aveiro e vem gente daqui, olha, foram quantificados 16 mil carros da vida a ver para aqui. Certo, mas isto é o quê? Mas estamos a falar do quê? Nós estamos a falar de uma coisa simples que é, há um investimento de 21 milhões de euros que vai modernizar, sob o ponto de vista energético e por aí fora, o Parque Empresarial de Casarão. Portanto, torna o Parque Empresarial de Casarão mais atrativo para empresas de determinadas áreas. O que é que está a ser feito nesse sentido? Nada. Vai haver uma ligação. Da Águeda de Aveiro. Que vantagens é que isto traz para a Águeda? Como é que nós vamos conseguir trazer pessoas de lá para cá? É fácil, é fácil. Em Águeda, a habitação é cara. Em Aveiro é caríssima. Com uma via rápida da Águeda para Aveiro, devia haver uma política de habitação que conseguisse atrair pessoas de Aveiro vir a viver para a Águeda. Nós não podemos auto-intitularmos como os maiores do mundo e arredores e não termos a capacidade de atrair pessoas dos outros lados para cá. Continuamos a perder gente para o Oliveira de Bairro, continuamos a perder gente para a Anadia, continuamos a perder gente para a Albergaria, e eu não percebo. Bom. O Presidente da Câmara, nesta segunda parte da entrevista, diz que a Águeda já é um bocadinho o dormitório da Aveiro. Era isso que eu te queria dizer. Há aqui uma coisa que me deixa também perplexo, que é... Mas eu antes de ir aí, eu nem quero ir aí, porque esta parte... Enfim, e depois vem 16 mil carros por dia de Aveiro para cá, e somos dormitório. Não, está bem visto. É que Aveiro é um dormitório caro para a Águeda, quer dizer... É que o Sr. Presidente da Câmara tem esse problema. Ele diz aqui ao longo da entrevista, que a maioria das pessoas estão fora de contexto e não percebem nada disto. Ele diz o seguinte, quando foi feita a contagem, por os tipos das estradas, vinham 16 mil carros de lá para cá, de Aveiro para cá, todos os dias. E depois diz que a Águeda é um dormitório de Aveiro. Então devia funcionar ao contrário. Não diz isso, Paulo. O que ele diz é o seguinte, e isso é que é estranho. Normalmente, nas cidades, as cidades
As partes centrais é onde as pessoas trabalham e depois as partes à volta das cidades é onde as pessoas vão dormir. Porquê? Porque são mais baratas, é isto que acontece. Sim. E o caso de Aveiro, segundo a opinião do Presidente da Câmara, que o diz mais à frente, porque ele diz exatamente aqui mais à frente, na entrevista, Aveiro é um bocadinho o dormitório de Águeda. É ao contrário, ele diz Aveiro, que é a cidade mais importante na nossa região, é que é o dormitório de Águeda. Ele justifica como? Que o fluxo de trânsito que se viu nestas contagens, que existe maior fluxo de trânsito de manhã é de Aveiro para Águeda e ao final do dia é de Águeda para Aveiro. Não é ao contrário. O que é que ele diz? Por esta ordem de ideias, as pessoas de Águeda que trabalham em Águeda estão a dormir em Aveiro. E tem alguma lógica isso, e se calhar é verdade, eu não conheço as contagens. Claro que não é. Não, eu não sei se não é. Por amor de Mas Deus. o que acontece é o seguinte, é que nós não estamos a defender o emprego em Águeda, porque quer dizer, as pessoas para trabalhar em Águeda têm que dormir em Aveiro, que é onde é muito mais cara a habitação. Em Águeda é tudo ao contrário. Hilário, vamos lá ver se a gente se deixa de Eu não conheço a contagem. Não, isso, mas eu nem quero saber da contagem. Mas eu tenho que Mas a dizer gente conhece a realidade. E, portanto, nós sabemos que há um grande número de pessoas de Águeda, na maioria dos casos, pessoas com algum encaixe financeiro. Deixa-me ler, ao Paulo. Sim. Os movimentos pendulares entre Águeda e Aveiro são, sobretudo, mais significativos de manhã, Claro. no sentido Aveiro-Águeda. Claro. E, Também sempre foi. e à noite, no sentido Águeda-Aveiro. Claro. Ou seja, por muito que lhes custe, Aveiro é um bocadinho dormitório de Águeda. Não. Isto é o, Não. Desculpa, isto é o que diz o Presidente da entrevista. Está bem, mas diz mal. E se é verdade que estes movimentos pendulares são assim, funciona como tal. Não, Hilário, Mas é o por que isso nós que eles sabemos é que há muita gente. Eu vou para a Nadia todos os dias de manhã. Sim. É uma quantidade enorme de carros a vir para cá. Então, se a maioria da indústria está em Águeda... É o que diz o Presidente. Também não As é pessoas, dormitório. as pessoas vêm de outros concelhos e vêm trabalhar a Águeda, porque não há alojamento em Águeda. E, portanto, ele diz, os outros concelhos funcionam como dormitórios de Águeda. As pessoas trabalham em Águeda e dormem noutros concelhos. E porquê é que dormem noutros concelhos? Em Aveiro, a questão que se põe é, noutros concelhos, porque a habitação é mais barata, à nossa volta. Aveiro, a habitação é mais cara. E as pessoas que habitam em Aveiro, algumas querem habitar em Aveiro porque têm outro tipo de acessos culturais, um conjunto de situações, nós sabemos disso. Mas, se há pessoas que escolhem Aveiro para viver porque não têm habitação em Águeda, estão a ser muito penalizadas porque o custo da habitação em Aveiro é muito mais caro. E isto faz com que automaticamente as empresas em Águeda tenham mais dificuldade de competitividade. Porque as pessoas, para trabalhar em Águeda, custa-lhes mais dinheiro trabalhar em Águeda, porque têm que viver em Aveiro. Eu queria continuar acerca disso. Desculpa lá, Paulo, é só uma nota sobre isto. Dizer que é feita uma pergunta acerca do plano estratégico habitacional, desenvolvimento habitacional. Desde 2019 que isto anda, e não anda para a frente. Portanto, não está nada feito. E às 2x3, ele diz uma coisa extraordinária. E o jornalista, mais uma vez, o Augusto José, depois de perguntar uma série de vezes a mesma coisa, olha, então o que é que não acha que a habitação a custos controlados? Não, nós aqui no município não, nem pensar nisso. Nós não queremos cá bairros sociais. Mas quem é que falou em bairros sociais? A única pessoa que tem falado em bairros sociais é recorrentemente o Presidente da Câmara. Também não sabe dizer mais nada. Porque ele devia saber que a habitação a custos controlados é exatamente aquilo que se faz para atrair pessoas... Sim, são duas coisas diferentes. Não, são duas coisas completamente diferentes. E a habitação a custos controlados era exatamente aquilo que a Câmara de Águeda já devia ter feito, aliás, que fez em Recardens, claro. E que está lá cheio de gente. E não me parece que seja um foco de grandes problemas sociais, bem pelo contrário. Em 2 pontos de Recardens, junto ao antigo campo de futebol e junto também ao Centro Social do Parquel. Exatamente. Eu estou a falar mais naquele junto ao antigo campo de futebol das Rompidas. No Ramo. Sim, no Ramo. E, portanto, era exatamente o que era importante neste momento, era criarmos habitação a custos controlados. E, portanto, agora, para isso era preciso alguém que percebesse o que é o PDM. Conforme tinhas dito, o plano diretor municipal é exatamente fundamental para se definir como é que se quer desenvolver a cidade.
Eu gostava que a Câmara Municipal respondesse, porque é fundamental isso. Olha, Hilário, é fundamental. E nós não discutimos nada disso. Para onde, que é isto que eu quero de um político. Para onde vai a água? Não, para onde é que deve crescer a cidade? Como é que queremos que a cidade cresça? Não há aqui nada sobre isso. Não é aqui. Não há muitos anos. Na discussão pública, mesmo aqui é uma crítica que eu faço a este tipo de discussões que temos, é que limitamos a discutir isto. Não, como é que a água devia crescer? Eu disse, variadíssimas vezes, a Câmara Municipal tinha a obrigação de comprar a Famel, comprar lá em cima a Gresil e haver um desenvolvimento. Já lá andam máquinas. Não. Pois é, aquilo já foi comprado para outras coisas. Não é? Para ligarmos o maior centro de maior densidade populacional, que é a Águeda, ao segundo maior centro de densidade populacional, que é a Morisco. E depois criarmos aquilo que é um efeito de aumentar a cidade por forma a lhe dar dimensão. E a maioria das pessoas devia-se lembrar, era importante fazer o exercício, que é Aveiro era muito longe de Esgueira e Esgueira de Aveiro. Pois era. Quando nós éramos jovens, certo? Exato. Hoje, e aliás, porque o Hilário, Aveiro era a Águeda em ponto maior, ou seja, tinha a avenida, era o dobro do tamanho desta, em vez de uma escola tinha 3 escolas. Falta projeto. Falta pensar a cidade. Falta projeto. Falta o PDM ser um instrumento de trabalho sério, onde se definam exatamente as diretrizes. E se nós ligarmos estes dois polos, ganhamos aqui uma dimensão de urbe, que é o que falta à Águeda. Temos dito somos muitas uma cidade. vezes, Somos ligar à Lagoa Águeda. Por exemplo, não, mas isso faz parte. Fazer um pontão ali junto à GNR, passar por cima da linha Caminho de Ferro, que liga logo à zona do Ninho da Águia. E depois a outra situação é ligar da Borralha ao Casarão para fazer a extensão da Borralha. Porque a Águeda está entre a linha de Caminho de Ferro. A Águeda está construída entre a linha de Caminho de Ferro e o Rio. Está entalada. Alguém que diz que a sua grande estratégia... Alguém que diz que a sua grande... Não, desculpa. Falamos da entrevista, não das nossas ideias. Não, da entrevista. Não, mas é que a gente tem que dar algumas ideias para aqui. Já demos tantas. Pois está bem. Pois ele diz que não. O Presidente diz que até só são 2 ou 3 que dão. Não, isto é importante aqui. Reparem como alguém vai mais além. E eu tenho dificuldade em alcançar este pensamento e esta visão integrada da sociedade desenvolvimental. O que a gente dá aqui, isto é muito importante. Nós apoiamos nas rendas. Isso é que é importante. Apoiar nas rendas é que é importante. É a grande política, está aqui dito. Eu sei. Que é a grande política. Apoiar nas rendas é uma grande política. É um instrumento. Não, mas é um... Nós não podemos... Não, porque isto inclusivamente faz com que as pessoas tenham confiança e possam alugar as casas. Isto é reduzir a discussão a nada. É um pequeno... Isto, quando o Presidente da Câmara mete isto como a grande medida... Um pequeno instrumento. Não, mas ele mete isto como uma grande medida. É o que dá mais enfoque. Desculpa, Hilário. A não ser que eu tenha lido mal, posso ter lido mal. Eu acredito, Paulo, que a estratégia local de habitação terá muito mais medidas do que essa questão. Não é isso. E não me acredito que seja simplesmente isto. Eu estou a falar numa grande entrevista de um Presidente de Câmara. Está bem, que é, não, desculpa, Hilário, desculpa. Mas não. Desculpa. Tem 24 anos de poder. Entre Junta de Freguesia e Câmara, tem 24 anos consecutivos de poder. Ao mesmo tempo, desculpa... A Soberania falou em 20. Não, tem 24 anos consecutivos. 20 anos eu sei. No Executivo. No Executivo, 20 anos. Mas tem mais 4 anos. Sim, na Junta. Como nós temos essa obrigação também de pensar as coisas, porque também andamos cá há mais de 24 anos. Mas estamos a analisar a entrevista dele. Certo. Eu estava a chamar a atenção para aquilo que eu acho que é inenarrável. Mas o Presidente da Câmara, na campanha eleitoral do ano passado, prometeu intervir em mais de 400 fogos do município. Também não nos podemos esquecer disso. E interviu? Estamos no início. Vamos esperar pela estratégia local de habitação a ver se ela dá as hoje. Depois, eu queria concluir com o seguinte. Depois há aqui a questão das querelas políticas. Mas eu queria falar nisso, que é importante. Não quero falar disso. Não, mas é importante. Vamos analisar do ponto de vista da área. Não é isso. Mas eu queria dizer aqui uma coisa que para mim é importante. Quando alguém diz que tem feito tudo para as querelas políticas e depois se refere aos vereadores, vamos lá ver, isto tem que haver respeito institucional. Claro que não tem, todos sabemos disso. Posso acabar? Podes. Claro que não Quando tem. falam de os outros dois, estes dois novos, como se fosse uma coleção de cromos, ali comprados no Albano. Estes dois novos parecem que vão ser diferentes. Parece que vão ser diferentes. Atenção, ó Sr. Augusto José Semedo. Estes dois novos, os novos cromos. Não, são os senhores vereadores
representantes da população de Águeda como ele o é. Portanto, devem ser tratados por isso. Portanto, os dois novos foram mesmo eleitos pelo Partido Socialista. E o outro é o quê? É André Almeida. E um Presidente de Câmara que diz que faz tudo. Não é assim que reduz as querelas políticas, Não, claro, está visto, mas vá. o outro, isto é de uma falta de respeito. Depois sujeita-se a ouvir o que não quer, porque não é assim que se faz. Há alguém que diz que não havia, as Assembleias não tinham mando nem desmando, que eram 2 ou 3 a falar, não era para mim, porque eu nas Assembleias não falava, era mesmo aqui para o engenheiro Hilário. Falavam tudo. Mando nem desmando. Qual é o problema de falar em tudo? O senhor não sabia responder, o senhor nunca respondia, fazia o mesmo que nas entrevistas, é que era exatamente o que fazia. É que eu lembro-me do seu engenheiro Hilário, o Carlos Almeida e o Miguel Oliveira, especialmente estes, que eram que falavam de tudo e mais alguma coisa, sem mando nem desmando, fazerem questões. Uma série delas. Umas que me pareciam assertivas, outras se calhar nem por isso, não interessa. Mas cabia-lhe a ele responder. Não só não responde, como bem dizer exatamente que o engenheiro, que o Dr. Brito foi mesmo, e isto não é correto, porque o Sr. Presidente da Câmara também tem esse problema. Ele vai dizendo coisas, nem pensando muito bem o que a diz. substituição é Hilário, muito rapidamente sobre esta segunda parte da entrevista, Sim. mas tem que ser mesmo muito rápido porque temos aqui Tentarei ser muito breve, outros Jorge. assuntos para Só abordar. a segunda parte da entrevista eu até acho com mais assuntos do que a primeira e acho que até está um bocadinho melhor do que a primeira parte. Mas notas importantes da segunda parte da entrevista. O Presidente garante-nos aqui na entrevista que vai haver ligação aos 2 nós, ao nó da A17 na Oliveirinha e ao nó da A1 em Heirol. Foi sempre esta uma das grandes dúvidas e à pergunta do Augusto Semedo, ele diz que sim, vamos ter os 2 nós, no projeto de execução vai sair a solução e diz que inclusivamente já falou com o Ministro sobre esta situação e que o Ministro estava em sintonia com ele sobre isto. Eu acho que isto é uma boa notícia para a Águeda. Sem essas 2 ligações, a ligação Águeda-Aveiro é uma coisa muito fraca. É uma ligação mais limitada. E, portanto, é uma boa notícia. Fala-nos também numa alteração na rotunda do Pingo Doce, que vai aí nascer um grande espaço. Também veremos o que é que isso aí vai acontecer. Fala-nos efetivamente, depois na entrevista, destaco alguma desilusão com o projeto Aproximar Educação, que foi feito em 2009 e que terminou agora em 30 de março, o projeto Aproximar Educação. Portanto, era um projeto que a Águeda tinha, um projeto piloto, a Águeda e mais 12 municípios no país, terminou em 30 de março, este projeto, e o Presidente sente-se desiludido com este projeto, porque acha que, embora o próprio município, e nós sabemos disso, tenha investido em algumas áreas neste projeto, no número de assistentes operacionais nas escolas, reforçamos muito em relação àquilo que o Estado nos dava, mas acha que ficou-se muito aquém e dá-me a impressão que pela entrevista que culpa nisto mais os professores e os diretores da escola do que o próprio município, porque ele diz exatamente aqui a determinado momento é o que eles querem. E, portanto, a questão que se põe é o que é que o município efetivamente conseguiu fazer para isto durante estes 2009 até 2022, durante estes 10 anos que nós tivemos. Uma certa desilusão com a saúde, onde basicamente o Presidente na Câmara nos diz uma coisa muito importante. Meus caros amigos, nos próximos 2 a 3 anos, pelas informações que eu tenho, teremos sempre falta de médicos e problema com médicos. Daqui a 3, 4 anos começarão a haver médicos em excesso em Portugal, pelas informações que ele tem, mas nós teremos falta de médicos. Mas perguntado qual é as soluções que existem para a Águeda, seguros de saúde, contratação de médicos pelo município, ele afasta completamente todas essas soluções. Basicamente o que ele diz é, nós fizemos investimento nas infraestruturas e agora vão-nos faltar médicos e estaremos nas mãos do Ministério da Saúde e nós daqui mais nada poderemos fazer. Também sobre a saúde, confirma, no fundo, a notícia que nós aqui avançamos,
que a incubadora cultural poderá vir a ser, ele diz que poderá vir a ser, mas será efetivamente a nova unidade de saúde em Águeda, porque ele diz, basicamente, em determinado momento, que sim, que ela vai para lá provisoriamente e depois avaliaremos, se funcionar bem, lá ficará. Portanto, quando dizemos isto, é porque estamos a admitir que a ideia hoje é lá ficar. Está tudo muito bem, mas estas coisas têm que ser explicadas antes, porque em reunião de Câmara não terá sido explicado isto, por aquilo que eu sei, e nos fóruns próprios terá que ser as coisas claras. Porque quando ele diz aqui a determinado momento, não, os contentores ficam mais caros, não diz quanto é que eles ficam mais caros. Se sabe quanto eles ficam, diz, nós fomos buscar, contratar contentores agora para o mercado. São coisas diferentes, os contentores para o mercado dos contentores para os gabinetes médicos. Mas ficam mais caros enquanto, o que é? Quer dizer, voltamos ao mesmo ponto. Fazes aqui um conjunto de afirmações, mas depois fica-nos a faltar informação sobre isto. Em relação à questão de Aveiro ser um dormitório de Águeda, já falámos sobre isso. Isto tem a ver com as políticas de habitação que não existiram em Águeda durante muitos anos e, portanto, as pessoas, obviamente, vão para Aveiro. Fala aqui da hipocrisia da parte dos serviços da saúde referentes em relação a Belazaiма. Eu percebo o que ele diz, mas há uma coisa que acontece. A partir do momento, aquilo que eu soube, é que a partir do momento em que o município investiu na unidade de saúde em Aguada de Cima, automaticamente ia esvaziar Belazaima. Com certeza. Agora podemos dizer o que quisermos. Isso foi chamado a atenção na altura, quer na Assembleia Municipal, quer em reunião de Câmara. É o nós que é. chamamos todos a atenção. É o que é. E o agora vem para aqui com a hipocrisia. E o Presidente... Que é dele. Eu sabia isso. Estou a falar eu sabia isso. Não, Hilário, desculpa, não temos de ter medo das palavras. A hipocrisia do Ministério da Saúde. Ele não sabia que ao fazer os investimentos que ia fazer em Aguada de Cima ia pôr em risco Belazaima e a Borralha. Desculpa. Fala aqui também. Mas há alguma dúvida acerca disso? Não, já sabe. A partir do momento que havia esse tipo de... Quem é que esteve na hipocrisia? Poderemos sempre dizer que poderá haver médico em Belazaima, e eu acho que faz sentido que haja lá 2 ou 3 manhãs, ou sei lá, o tempo que seja, mas já sabíamos que aquilo ia ficar um bocado esvaziado. Fala também, por exemplo, numa questão da mobilidade. Quando se fala da mobilidade, na questão da linha de caminho de ferro de Águeda a Aveiro, na aposta que vai ser feita, na alteração, no melhoramento das passagens de nível, na alteração das automotoras para deixarem de ser a gasóleo para serem a um outro tipo de combustível, põe de parte a possibilidade de eletrificação da linha e fala no hidrogénio como uma alternativa para isto. É algo realmente novo, ele fala de exemplos na Europa, mas é tudo falado assim um bocadinho no ar, não é? E depois fala de uma coisa que me mexe comigo, que é a questão da mobilidade dentro da Águeda. E ele dá o exemplo das pessoas no Parque Empresarial do Casarão, onde ele diz, nós falamos com as pessoas no Parque Empresarial do Casarão e as pessoas têm todos horários muito diferentes para nós criarmos alguns circuitos entre a estação de caminho de ferro de Águeda e o Parque Empresarial de Casarão. Porque as pessoas, se vivem fora e para virem trabalhar para Águeda, chegam ao centro, à estação de caminho de ferro, se não tiverem mobilidade para as zonas empresariais de Águeda, nas quais uma delas é o Casarão, que é a nova zona onde apostamos tudo, as pessoas, isto fica curto. E ele diz, falando com as pessoas, os horários não batem certo. Os horários são de tal maneira diferentes que não batem certo. Pois é evidente. Mas tem que haver uma conversa e tem que se estudar em conjunto com os empresários, porque os empresários têm todo o interesse que haja transportes públicos para o Casarão, sob pena de as pessoas, para virem trabalhar para o Casarão, têm que ter todo o transporte privado. E eles é que saem prejudicados disto. Dos empresários, em conjunto com o município, conseguirem adaptar horários para que possa haver algum tipo de transporte. Isto é que se chama planear e projetar Águeda. Portanto, fica curta a entrevista. O Presidente da Câmara fala sobre os assuntos abertamente, não fundamenta os assuntos todos, e é preciso mais isto. Às vezes fala-se, vocês estão sempre a pedir explicações. Não. Nós precisamos de conhecer os assuntos bem. E o Presidente fala dos assuntos como quem fala em conversa de café. E, portanto, planear Águeda não pode ser feita num café simplesmente.
tem que ser feita de outra maneira, e ficou um bocadinho curto, para 7 páginas e meia, algumas ideias sobre a Águeda. Tu já falaste, a Águeda vai crescer para onde? A questão da mobilidade, como é que vai ser feita? Ok, na saúde temos esta dificuldade e quê? Ficamos por aqui? Nós já estamos com 50 minutos desta edição da Tribuna Soberana. Ainda tínhamos aqui mais alguns temas para abordar. Muito rapidamente, esta semana ficaram a conhecer-se as contas da Câmara Municipal relativas a 2021 e a primeira conclusão que se retira é que o resultado líquido do ano passado foi o melhor dos últimos 10 anos. Verificam-se ainda as melhores execuções da receita e da despesa dos últimos 16. Constata-se também que a execução do Plano Plurianual de Investimentos foi a melhor dos últimos 16 anos e que a do Plano de Atividades Municipal foi a terceira melhor desde 2006. Paulo, isto são contas para batermos palmas? Ainda não as vi, mas a ser assim, claro. Quando as coisas são positivas, não tem que se dizer, está tudo. Não está nada mal. Se as contas são assim. Obviamente que a gente tem que perceber que nós tivemos 2 anos de pandemia e, portanto, isto é praticamente parado. Nós temos obras, conforme eu já aqui disse, se arrastam há uma data de tempo e que não são feitas. Não é? E, portanto, se é assim, está correto. Eu queria só, antes de falar disso, eu não li a segunda parte da entrevista e, portanto, irei ler e irei dizer os meus comentários. Queria dizer exatamente isso. É uma entrevista, e queria concluir a minha intervenção hoje dizendo, isto é uma entrevista de alguém que está a falar num café, numa esplanada, acerca das coisas de uma forma ligeira e sem a profundidade que é necessária. O desenvolvimento de uma cidade passa mesmo pela opinião contrária de toda a gente, por as diferentes opiniões. E daí nascer um caminho. Eu queria concluir só dizendo uma coisa. O Dr. Gil Madais foi Presidente da Câmara durante 12 anos e eu, no seu meio do seu segundo mandato e no terceiro mandato, achei que não foi o melhor caminho. Mas pelo menos tinha uma coisa, que era sempre claro. Tinha um rumo, tinha um caminho, mesmo eu discordando dele. Neste momento o que sentimos é que não há rumo, não há caminho, não há planeamento e não há pensamento para o desenvolvimento da cidade. E enquanto se mantiver assim, a Águeda continuará a retroceder, a tornar-se cada vez menos atrativa, porque vivemos aqui numa bolha onde nos limitamos a dizer que somos muito bons, que somos os melhores do mundo e arredores. E isso é altamente nefasto e é altamente prejudicial para o desenvolvimento do concelho. Isso tem-se verificado ao longo dos últimos anos e vai-se acentuar muito mais. Depois desta entrevista, não tenho nenhuma dúvida acerca disso. Hilário, 1 minuto para falar sobre as contas da Muito da rapidamente, Câmara. não diria que serão as melhores contas da Câmara de Águeda, porque nós temos que perceber que o orçamento da Câmara de Águeda começou, no início do ano, com 47 milhões de euros. Com certeza. Não é com 38 milhões de euros que esta revisão foi feita a meio dos dias de terminar o ano. Portanto, o orçamento é de 47 milhões de euros e executamos 31 milhões de euros. De qualquer forma, comparativamente com outros anos, Não, mas são bons números. São bons números, mas é preciso que nós percebamos isto. Continuamos a fazer os orçamentos de forma errada. No início do ano prometemos 47 milhões de euros e executamos 31 milhões de euros. Foi um bom ano, 31 Foi um milhões, bom ano. muito bom ano. Foi um bom ano. Porque a média é 27, 30 milhões. Mas importa aqui 2 ou 3 notas muito rápidas. Impostos e contribuições e Quanto é que taxas. aumentou? Aumentámos 13%. Portanto, a Águeda recebeu de impostos mais 1.364.000 euros. Os aguedenses, mesmo tendo impostos à taxa mínima, e os quais eu continuo a concordar e a apoiar o município nesta política de impostos à taxa quase mínima, exceto na parte do IRC, ainda assim a Câmara de Águeda recebeu mais 1.300.000 euros de impostos neste ano do que o ano passado. Mais 13%. Podia agora falar aqui de outras verbas, mas deixaremos isto para outra reunião. Não temos, de facto, tempo para muito mais. Vamos para as notas. Sim, de 47 para 31 é o que é. É fazer conta. Mas vamos para as notas finais desta edição. Não sei quem quer começar. Paulo. Não tenho notas finais. Fiquei muito abalado com esta entrevista. Fiquei sem notas. Hilário, notas finais. A minha nota final é um alerta para a área da cultura no nosso município. Nós estamos há mais de 2 anos sem cinema em Águeda. O Cineteatro São Pedro encerrou em março de 2020, por questões da pandemia.
mas depois disso os cineteatros, as casas de espetáculos já abriram, já voltaram a encerrar e desde 19 de abril de 2021 podem estar abertas. Águeda, desde essa altura, deixou de ter acesso a cinema. Aveiro, também, por obras no Glicínias, já tinha fechado o fórum, por obras do Glicínias, também ficou sem acesso a cinema e, portanto, nós em Águeda, se calhar, o que temos mais próximo para ir ao cinema será Viseu ou Coimbra. E é preciso que nós não nos esquecemos que cinema também é cultura. E investimos 5,5 milhões de euros num cineteatro no Centro de Artes, com capacidade para passar cinema. E gastamos muito dinheiro em termos na área do turismo, na área da cultura e na área da diversão. E é importante que as pessoas, neste caso o Sr. Vereador da Cultura, se lembre que cinema também é cultura. Mas já se passaram filmes no Centro de Artes? Já há alguns. É bom que se diga. Já há alguns, mas quando queremos ir ver os filmes que estão neste momento em estreia, pois muito bem. Vamos fazer turismo para outros municípios, que também é importante fazer. Com certeza, com certeza. Ponto final na Tribuna Soberana de 21 de Abril, a 4 dias de serem assinalados os 48 anos da Revolução dos Cravos, mas numa altura em que já se alude ao 50º da efeméride. Boa noite e até para a semana.